Olá, bom dia a todos vocês. A partir de agora, então, começando a nossa live aqui através do Facebook Jornal Correio do Lago. Você que estava acompanhando antes na outra live, não estava dando certo nosso som, deu um BO aqui. Bom, eu acho que agora está tudo ok, né? Está tudo tranquilo, tudo resolvido, né? Agradeço a todos vocês que pacientemente esperaram um pouquinho aí neste dia de sábado, nesta manhã de sábado, 10 horas mais 33 minutos, 10h33, né? Um grande abraço a todos que estão aí ligados com a nossa live. Hoje eu vou reproduzir para vocês uma entrevista que nós fizemos com uma caminhoneira de Santa Helena. Ano retrasado, acho que foi, fizemos com uma outra, né, que trabalhava na LAR, e agora uma que trabalha na boleia do caminhão aí no serviço particular. Uma live interessante, com certeza você vai gostar de acompanhar. Tem outros assuntos aí que nós temos durante esta semana, né? Muitos temas interessantes, notícias. Aliás, durante esta semana tivemos uma notícia muito trágica, né? Um fortuito acontecimento que acabou vitimando um jovem de 23 para 24 anos, depois que estourou um pneu numa empresa aí de Santa Helena, né? Comoveu a sociedade como um todo, principalmente os jovens, né? Familiares, então, nem se fala, os pais parece que estavam viajando e voltaram a tempo para o velório e para o sepultamento do menino que faleceu anteontem em Santa Helena. Realmente uma tragédia, né? Esta notícia, uma mensagem emocionante, inclusive por parte dos amigos, né, do bloco, que obviamente sentiram muito, né, um choque dramático, os colegas deixando uma mensagem emocionante pela prematura morte deste jovem em Santa Helena. As circunstâncias, todo como falou a empresa, né, que sentiu bastante, as circunstâncias deste acidente estão sendo apurados pelas autoridades competentes, né, mas de vez em quando a gente acompanha, infelizmente, notícias do gênero, quando um pneu estoura, né? Cada vez que a gente vai calibrar os pneus, aí a gente fica meio desconfiado e tal, porque de vez em quando acontece, né, de um pneu estourar. E este acontecimento, infelizmente, foi fatal. Um acidente de trabalho que matou o menino Alexandro de Oliveira Dalla Barba, entre 23 e 24 anos de idade, enquanto eu trabalhava lá na empresa, no Parque Industrial, na manhã da quinta-feira, né, anteontem, como eu disse. Ele não resistiu a esse estouro de pneu e acabou falecendo. Rapidamente, eu até ouvi a ambulância na hora, né, por volta de 10h30, 11 horas, né, rapidamente o pessoal da saúde pública, aí, os bombeiros, a SAMU, foi até a empresa, né, chegou, mas não tinha mais nada, infelizmente, o que fazer. E a mensagem que o pessoal deixou, se porventura você não teve acesso, eu vou ler aqui, né, porque não tem como decorar, né, uma mensagem que o bloco Sou Mais Eu deixou. Hoje, o mundo parece mais silencioso. Há um vazio no nosso grupo de amigos, um vazio diferente. Difícil de explicar, que exige uma despedida triste e inesperada. E na real, a gente não queria se despedir assim. Hoje, em lágrimas, nos despedimos do nosso irmão Alex, o Canarinho. E o que fica? E o que fica são as boas lembranças, as lembranças de um cara batalhador, resenheiro, são paulino, de bom coração, sem um pingo de maldade. Um homem que estava noivo, cheio de planos, que sempre foi um baita irmão, com uma energia leve que colava nos rolês, nas pedaladas, e quando não jogava estava ali na torcida com uma palavra de apoio, fazendo o possível para ver todo mundo bem, evoluindo junto. Puxa vida, que barra, cara. Não dá para acreditar que você se foi assim, trabalhando honestamente, irmão. Estamos muito tristes com a sua falta. Queremos que saiba
que lá de cima você continua sendo um de nós. E sempre será. Por quê? Porque você foi nosso irmão de verdade e agora está eternizado aqui, deixando saudades. Aos familiares, deixamos aqui o carinho, nossa solidariedade e os mais sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês e também o nosso. E que cada abraço, a partir de agora, seja dado com a mesma força que o canarinho abraçou a vida. É com dor e poucas palavras que nos despedimos. Descanse em paz, irmão. É a bela mensagem que o pessoal do bloco Sobaizeu, né, deixou em razão do falecimento prematuro. Meu Deus do céu, quando morre alguém hoje com 70 anos de idade, a gente acha que é prematuro, né? As pessoas estão vivendo mais. E quando acontece isso, quando um pai, uma mãe tem que sepultar, tem que enterrar um filho, é sempre muito dramático. Notícia aí de hoje no site fonteextra.com.br, que você pode ler com mais detalhes e, inclusive, tem um videozinho lá. Escola de trânsito deve ser inaugurada no aniversário de Santa Helena. Outra notícia, fiéis lotaram a Igreja Católica ontem, na Sexta-feira Santa. Tem lá essa matéria que eu falei agora para vocês. Tem aí o funcionamento do nosso restaurante Cavalli, né? Funciona hoje, normalmente, daí amanhã, obviamente, não, no domingo. Segunda está fechado, tá bom? Daí abre normalmente a partir da terça-feira. A eleição da Semusa também continua sendo destaque aí, os dois candidatos, Natan e a Delcy, se mexendo, correndo para lá e para cá, para justamente tentar aí conquistar os seus eleitores, que são os funcionários públicos do município de Santa Helena. E o Grenal hoje, hein? Grenal agita hoje, principais torcidas de Santa Helena são do Inter, o maior número de torcedores do Inter e também do Grêmio. Então o Grenal nesse sábado e também tem os outros jogos no Brasileirão. No site fonteextra.com ou fonteextra.com.br você pode acessar lá, saber detalhes desse jogo e mais, todos os outros jogos e onde assisti-los. Então é bem tranquilo, bem fácil de você observar. Se torce para outro time, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, de repente o Atlético Mineiro, Cruzeiro. Tem torcedor do Red Bull Bragantino, acredito, sei lá. Será que tem algum por aí? Então você pode acessar, os fonteextra.com.br e saber todos os detalhes destes jogos. O que temos mais aqui? Agora eu vou dar as manchetes do Correio do Lago. O que está pegando aí no Correio do Lago, as principais manchetes de hoje. Daqui a pouquinho, entrevista com a Penélope Charmosa, já aqui no programa Elderboff deste sábado. Principais manchetes de hoje: procissão de enterro marca a Sexta-feira Santa com fé e devoção em Santa Helena. É a procissão que aconteceu, procissão luminosa também chamada. Continua aí a programação da Igreja Católica, no feriado de Páscoa, aí, nas comemorações, as liturgias de Páscoa. Hoje às 19 horas tem a missa, Santa Missa, tem também nos outros lugares do interior, que já são pré-definidos, pré-agendados. Amanhã, 6h30 da manhã, missa do domingo de Páscoa no bairro São Luís. Eu sempre gostei de ir às 6h30 da manhã, às vezes no domingo, lá no bairro São Luís. O ano passado, no retrasado, acho que foi. E às 8h30 tem a missa na Matriz. Você quer saber as demais missas? Aonde acontecerão? Celebração de hoje? Hoje, por exemplo, além das 19 horas aqui na Igreja Matriz, na cidade, deixa eu olhar aqui, onde tem mais hoje, às 19 horas tem também a Vigília Pascal, que é a liturgia mais importante de todo o ano litúrgico, também acontecerá no mesmo horário, nos distritos de Subsede, São Roque e São Clemente, culto, O domingo de Páscoa, como eu disse, começa às 6h30 da manhã, no bairro São Luís, Santa Missa, às 8h30 na Matriz. Também tem Vila Celeste, Esquina Céu Azul, Santo Antônio do Morenão, Cabeceira da Moreninha. Daí o culto na Cabeceira da Moreninha.
Que nós temos aqui? Você viu o touro que atropelou uma BMW? Tem matéria interessante aí no plantão do Correio do Lago. Fábio Cristóvão explica os procedimentos para receber os danos da seguradora. Pessoa você andando aí, daqui a pouco um animal atropela o teu carro, como que faz para receber o seguro? É uma pergunta até interessante. Homem é baleado e pede por socorro na rua Boa Vontade, bairro Brás Madeira, em Cascavel. Menina de 14 anos tenta ato extremo após importunação sexual de conhecido da família. Marechal Rondon, mandado de prisão é cumprido e furto é registrado em distritos de Marechal Cândido Rondon. Palotina, adolescente apreendida após estuprar irmã de 11 anos em Palotina. Adolescente apreendido, menino, né? O que temos mais aqui? Menor apreendido com maconha durante patrulhamento em Quatro Pontes, na parceria comercial do Correio do Lago. Doce Mania tem liquidação de Páscoa até 17 horas de hoje. Panda Conveniência, alô Panda, tudo certo, garoto? Abre em horário especial com estoque cheio, churrasqueiras e muito mais, confira. Aproveite o feriadão com almoço e jantar especiais no Tio João, em Santa Helena. Confira a programação completa também no Correio do Lago. Mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores. Alô, Holt Life. É uma mecânica com uma concepção diferente. Grande abraço, pessoal da Holt Life. 98814-2488. Transilva Transportes. 459-9961-7570. As empresas que eu falo aqui estão aí na descrição da nossa live. Você pode ir lá ver os detalhes de telefone e tal. Não precisa anotar aqui agora, não. KDM Internet, plano de assistência familiar Comfort Vida, anexo à funerária Santa Helena, plantão 24 horas. Restaurante Cavalho, qual já falei, funciona normalmente hoje, daí depois volta a abrir só na terça-feira. Segunda-feira é feriado. Barbearia do Juninho. Agende pelo app Barber ou pelo WhatsApp 988087829. Oficina do Relógio 3268-4001. Alô, bichinho, toda a galera. Também Farmácia Real 3268-1288, 98817-8011. O que eu tinha aqui para passar para você, rapaz? Tinha um outro negócio aqui que eu queria mandar. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, se você não anotou ainda, aqui, ó, fonte extra, daí é .com ou .com.br. Vamos à entrevista, então, com a nossa motorista Penélope Charmosa. Fazer o que eu faço. Esse caminhão que você está vendo aí, é essa pessoa que está dirigindo e é nossa convidada aí para participar do programa Elderboff de hoje. Então, caminhoneiras no Brasil afora estão cada vez em volume maior, né? Quebrando paradigmas. E muitos dos donos de transportadoras, já conversei com dono de transportadora, eles falam que, na maioria, sim, as mulheres são mais caprichosas e têm menos multa. Trabalham bonito. Assim, se eu olhar pela média de mulher que trabalha e de homem que trabalha, o percentual de trabalhar melhor, digamos assim, é com a mulher. Porque a mulher é mais caprichosa, sabe? A mulher é mais caprichosa para tudo quanto é coisa. E quando ela se mete a querer dirigir, ela acaba também sendo caprichosa. Eu estou certo ou estou errado? Está certo, com certeza. As caminhoneiras, elas são caprichosas como cuidam da casa, porque se ela também for relaxada, em casa ela vai ser relaxada no caminhão. A pessoa não consegue ser, digamos assim, fazer coisa bem feita onde ela está trabalhando, se ela não fizer coisa bem feita em casa, na vida dela, né? É, positiva. Eu mesmo amo cuidar do meu caminhão. Volta e meia, quando dá um tempinho, eu tô pulindo os tanques, passando pretinho, aquela faxina na cabine.
Aquele talento que precisa na nave, né? Como que você... Eu estou aqui hoje conversando com a Rose, Roseni, né? Roseni Thomas, a Rose também é chamada de Penélope. E esse apelido Penélope, ele foi, já era antes de ser caminhoneira ou nasceu só depois que você virou caminhoneira? Puxando lavoura, e lá tem um topzinho, que outros motoristas iam pro cepo lá, né? Cepo que a gente fala é deixar o caminhão apagar. Aí os piá começou a zoar no rádio PX, e falando que eu ia ir pro cepo com o caminhão. Aí eu saí de boa, né? Não fui pro cepo. Aí um gritou no rádio, Penélope Charmosa saiu sem ir pro cepo. Aí ficou, né? Começaram a zoar e ficou Penélope Charmosa. Me diz uma coisa, você trabalhava aqui em Santa Helena, você trabalhou em vários lugares aqui, né? Sim. Um dos lugares que você trabalhou foi no posto de combustível, né, da LAR. Isso. Eu acho que eu abasteci lá contigo, né? Algumas vezes, eu acho que eu lembro, né? Sim. Várias vezes você atendeu a gente lá. Como é que surgiu essa vibe aí de virar caminhoneira? Então, quando eu trabalhava no posto da LAR, vinha aqueles caminhãozão top, aí abastecendo, limpando o para-brisa, a vontade começou a crescer de ir para estradas. Assim, era um sonho já de Fazer o que eu infância, faço. mas Acha que é moleza dominar o gigante de aço. Falei mesmo, tchau, obrigado. Comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que elas gostam. E a mulherada gosta mesmo. Comanda aí, Arthur, comanda aí. Essa pessoa aqui que está dirigindo o caminhão, esse caminhão que você está vendo aí, é essa pessoa que está dirigindo e é nossa convidada aí para participar do programa Elderboff de hoje. Então, caminhoneiras no Brasil afora estão cada vez em volume maior, né? Quebrando paradigmas. E muitos dos donos de transportadoras, já conversei com dono de transportadora, eles falam que, na maioria, sim, as mulheres são mais caprichosas e têm menos multa. Trabalham bonito. Assim, se eu olhar pela média de mulher que trabalha e de homem que trabalha, o percentual de trabalhar melhor, digamos assim, é com a mulher. Porque a mulher tem mais capricho, a gente sabe que a mulher é mais caprichosa para tudo quanto é coisa, e quando ela se mete a querer dirigir, ela acaba também sendo caprichosa. Eu tô certo ou eu tô errado? está certo, com certeza. As caminhoneiras, elas são caprichosas como cuidam da casa, porque se ela também for relaxada, em casa ela vai ser relaxada no caminhão. Porque Positivo. a pessoa não consegue ser, digamos assim, fazer coisa bem feita aonde ela está trabalhando, se ela não fizer coisa bem feita em casa, na vida dela, né? É, positiva. Eu mesmo amo cuidar do meu caminhão. Volta e meia, quando dá um tempinho, eu tô polindo os tanques, passando pretinho, aquela faxina na cabine, aquele talento que precisa na nave, né? Como que você... Eu estou aqui hoje conversando com a Rose, Roseni, né? Roseni. Roseni Thomas, a Rose, que também é chamada de Penélope. E esse apelido Penélope, ele foi, já era antes de ser caminhoneira ou nasceu só depois que você virou caminhoneira? Nasceu depois que eu virei caminhoneira. Eu tava puxando lavoura, e lá tem um topzinho, que outros motoristas iam pro cepo lá, né? Cepo que a gente fala é deixar o caminhão apagar. Aí os piá começou a zoar no rádio PX, e falando que eu ia ir pro cepo com o caminhão. Aí eu saí de boa, né? Não fui pro cepo. Aí um gritou no rádio, Penélope Charmosa saiu sem ir pro cepo. Aí ficou, né? Começaram a zoar e ficou Penélope Charmosa. Me diz uma coisa, você trabalhava aqui em Santa Helena, você trabalhou em vários lugares aqui, né? Sim. Um dos lugares que você trabalhou foi no posto de combustível, né, da LAR. Isso. Eu acho que eu abasteci lá contigo, né? Algumas vezes, eu acho que eu lembro, né? Sim. Várias vezes você atendeu a gente lá. Como é que surgiu essa vibe aí de virar caminhoneira? Então, quando eu trabalhava no posto da LAR, vinha aqueles caminhãozão top, aí abastecendo, limpando o para-brisa, a vontade começou a crescer de ir para estradas. Assim, era um sonho já de infância, mas ali começou a atiçar mais as lombrigas
para ir pro estradão mesmo, pro tapetão. Quando você olhava, limpava aqueles para-brisas, olhava o caminhão, às vezes por dentro, né? Que às vezes é porque você acaba observando tudo ali. Conversava com os caminhoneiros também para ver como é que era a vida, o que que fazia, tá? Já ia curiosando já? Ia curiosando já, e daí já se imaginava na boleia dominando aquele bichão daquele tamanho. E eu tão pequenininha, né? Para quem me conhece sabe que eu tenho 1,65 de altura, então do lado da porta eu não alcanço na maçaneta. Que coisa, sério. E como é que você fez com a questão da carteira de motorista? Assim, você teve que fazer mudança de categoria, né? Obviamente. Positivo. Então, eu alterei para a primeira categoria, né? Que é a D, já pulei, não fiz a C, eu fiz direto a D. Aí eu ia para a estrada e eu descobri que eu estava grávida. Então, aí adiei o sonho. Hoje a minha filha está com 12 anos e ela mora com a avó, então eu falei, agora eu vou alterar para carreta e alterei e tamo aí. 12 anos, você falou? 12 anos. Da carteira D, mas não de caminhoneira. Não, de caminhoneira 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. Quer dizer, então lá atrás você já teve o sonho porque você alterou para D. Isso, aham. E Lá atrás, demorou bastante, assim, por que demorou todo esse tempo depois que tu fez carteira de motorista para você entrar na jogada de virar profissional do volante? Eu pensei muito na minha filha, que ela ainda era muito pequenininha, né? E sabe que os cuidados daí já são maiores. Aí agora, então, ela tá com a avó dela e antes eu não conseguia uma babá de confiança, a avó dela trabalhava fora, então agora tá mais tranquilo, eu posso ir viajar tranquila, que eu sei que ela vai estar bem cuidada. Você está trabalhando com o mesmo transportador ou é meio particular? É particular. Há tempos já? É o meu primeiro caminhão que eu peguei para E trabalhar está até hoje. e eu tô até hoje. Ó, então é sinal que deu certo mesmo. E para fazer. E a questão dos fretes, você faz. Para onde mais que você anda? Quais são os lugares que você vai? E se você vai sozinha ou vai com um ajudante? Ou se você também, às vezes, é ajudante? Pois é, então, eu mesmo pego os fretes, às vezes eu vou para Paranaguá, vou para o Rio Grande do Sul, para o Porto Rio Grande, eu gosto de fazer bastante, porque lá é um lugar limpo, organizado. E fora disso, às vezes a gente carrega lá para o Tocantins, para o Goiás, é essa rota aí mais ou menos. Como que. Você falou que frete é você que cata os fretes, não é o dono do caminhão? Não, não é o dono. O dono deixou na minha responsabilidade. Eu vou arrumo os fretes, só que tudo tem um cálculo aí por trás, né? Para ver se vai compensar, quantos km, qual é a média que o meu caminhão tá fazendo, se vai sobrar quanto pro caminhão, que tem que dar bom pros dois, né? Tanto pro motorista quanto pro caminhão, porque chega na hora da revisão ali não é barato as coisas. E se eu pegar um frete que ficou muito ruim pro caminhão, aí acaba correndo o risco de ganhar a conta, né? E quando você vai definir um frete e tal, e você fica com um pouco de dúvida e você mantém contato com o dono? Aí tem outro funcionário que também é motorista, ele é mais experiente, né? Ele trabalha mais tempo nessa rota de caminhão, então aí eu tiro as minhas dúvidas com ele. Daí ele fala, abandona, esse aí não pega, esse é fria. Não pega esse, que esse não vai dar pro diesel, ou se você vai ter que tirar diesel do bolso. No caso assim, porque tem lugares que eu ainda não passei na rota, eu não sei se tem pedágio ou não, né? E aí fica meio difícil para fazer essa conta quando eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar no caminho, né? Usa muito GPS, usa muito celular lá para ver onde é que vai? Usa bastante o GPS e ele gosta de fazer gracinha de enfiar a gente em enrascada. Não é 100%, né? Não é 100% porque ele joga numa rota para carro, né? Aí já chegou dele jogar para dentro da cidade, ou jogar em estrada que não tem onde fazer curva, tem ponte e o caminhão não passa. Aí você se lasca para fazer a volta ou voltar de ré, porque não tem outra opção. Agora, quando você sai de casa, a tua casa é Santa Helena, né? Isso, A tua residência é Santa Helena. isso. Quando você sai de Santa Helena, quanto tempo em média dura as tuas viagens? Olha, entre 1 mês e meio a 2, eu sempre fico fora. Daí depois eu faço o roteiro de volta para passar a ver a família e tal. Antes de você sair, você já tem o roteiro, você sabe, eu vou pegar um frete até Cascavel, ou sei lá, até Francisco Beltrão, de Beltrão eu vou até Chapecó, de Chapecó eu vou até Caxias do Sul, depois eu vou para o Porto do Rio Grande, depois eu volto lá. Isso já é tudo planificado antes, aonde você vai pegar os fretes, ou você vai caçando o frete na estrada? Eu vou caçando o frete na estrada. Todos fazem assim?
Quem não é de empresa grande, sim. Quem é os particular, no caso, né, ele vai caçando frete. Por exemplo, se eu vou pegar de Cascavel, vamos supor, a Paranaguá. Eu já vou ver com a transportadora antes de eu chegar lá em Paranaguá se tem frete para eu sair de lá. Se não tiver, eu já nem pego o frete para essa região, no caso, né? Tu não vai pegar lá para Paranaguá, tu sabe que de lá não tem. E tu vai ter Exato. que rodar muito vazio. Exato. Nesses 1 mês e meio, 2, e existe uma meta, um plano, assim, ó, para ficar bom, eu posso rodar vazio tantos quilômetros. Tem? Tem, eu sempre faço essa conta também, porque o que você roda vazio, você vai ter que tirar esse diesel de algum lugar, né? Então, a minha meta sempre é, no máximo, rodar 100 km vazio. Mas já chegou a acontecer de ter um frete quando eu pego para ir na determinada cidade ou estado, aí chegar lá já acabou o frete, então eu não tenho mais. Aí eu vou ter que rodar um pouquinho mais para conseguir algum para sair de lá. As mídias sociais, né? Você me disse que participa do TikTok, né? Isso. Do TikTok. Até eu anotei aqui para não esquecer como é que é o teu nome lá, se o pessoal quiser anotar aqui para chamar lá no TikTok. É Roseni, com S, né? Roseni Thomas. Thomas é com TH. E o Thomas é com Z no final. 688, né? Isso. Então, se quiser anotar de novo, vou ver se eu consigo deixar aqui. Eu acho que eu vou deixar na descrição da live também. Roseni Thomas 688, né? O TikTok te ajuda de alguma maneira? E a comunicação, a internet, grupos, alguma coisa? Você trata tudo pelo WhatsApp, por exemplo, questão de frete, ligação, como é que faz? Os fretes é pelo WhatsApp. Mas o TikTok me ajuda muito, porque ali eles postam, tipo, uma BR tá interditada, então eu já posso ver minha rota antecipada para não passar por lá, né? Que a galera sempre tá postando vídeo, se acontecer algum acidente, alguma coisa, então eu já posso me prevenir. E sem falar na galera que me segue lá, que é gente boa, sabe? E às vezes você tá lá um dia inteiro parado, aí você fica lá no TikTok, posta o vídeo e essas coisas assim. Quantos seguidores você tem no TikTok? Passa de 10K. K é 1000, né? Isso, 10.000 seguidores é. é bastante, né? Tá Já começando. tá começando. E o que que você posta, assim, geralmente? Todos os dias você posta alguma coisa. Mais o que que é que você posta? Na verdade, eu posto bastante dublagem, de meme, também posto o meu trabalho, o dia a dia, assim, de algum lugar que eu vou, que é bonito, da estrada, eu acho muito legal essa parte. Por exemplo, eu fui para Santa Catarina e passei numa balsa, então eu não tinha passado na balsa ainda. Aí tu subir com o caminhão carregado ali é uma sensação muito boa, apesar do medo, né? Mas é top demais, aí tu saindo da balsa. Então, esse tipo de vídeo, assim, esse tipo de conteúdo. Eu tô vendo aqui um deles e você limpando o caminhão. É alto esse caminhão, hein? É alto, é graneleira. É graneleiro, né? Isso. Carrega mais o quê? Eu transporto milho, soja, adubo, também, às vezes, peças de silo. Já Aí você tá varrendo o caminhão, né? tô Tá varrendo, limpando. Eu tô Além de varrendo. varrer, o que mais você faz no caminhão? Fecha as correntes, tem que abaixar a tampa, fechar a lona. Só que nas tampas sempre eu preciso de ajuda porque essas tampas ali são muito pesadas. Então, sempre quando eu vou descarregar em algum lugar, eu já ligo pro produtor que comprou o produto, né? E já aviso, tô indo sozinha e preciso de ajuda para descarregar os bags, abaixar a tampa, puxar a lona, que também é uma coisa bem pesada. Eu me pendurando na lona e nada é a mesma coisa. Você é bem apresentável. Obrigada. Você é mulher, né? Você sofre muito por ser mulher, gracinhas dos outros caminhoneiros, quando se reúne nos postos, quando vai ali para se encaminhar para ir no banheiro, que tem um lado, o banheiro feminino, lado dos homens, né? Você toma banho na viagem, né? Aham, tomo, não sou caçambeira. Imagina ficar 2 meses sem tomar. Você imagina, Que gente. fácil, né? Aham. Não, sempre tem. Tem as piadinhas, sempre tem os engraçadinhos. Só que eu sou uma pessoa muito delicada, eu dou uns coisas que nem uma mula, sabe? E daí ele já fica no lugar dele. Mas sempre tem uns abusadinhos ainda que deixam um bilhetinho na porta do caminhão. Quando você vai abrir, tá lá o contatinho, chamando pra tomar uma cerveja. Eu apenas olho o bilhete, amasso e jogo fora e dou risada. Não tem muito o que ser feito nessa questão aí. Então não enfrenta muito problema por causa disso. Não, não. Discriminação por ser mulher?
Não. Uma única vez que aconteceu, não foi nada assim de grave, mas foi de zoar a minha capacidade de mulher, né? Eu fui descarregar num silo, aí um senhorzinho falou assim: pronto, uma mulher na boleia, agora eu posso sentar aqui e ver como é que vai ser. Aí eu olhei pra ele, dei risada, eu falei: então, senta e assiste o espetáculo. Fui lá, descarreguei e saí pra fora. No que ele foi entrar com o caminhão dele, ele bateu o caminhão na balança lá e derrubou um pedaço do Bem telhado. feito. Aí eu falei: eu queria ter lá, né? Pra lá pra poder ter visto isso. Foi as meninas da classificação que me contou que viu ele me zoando, né? E daí depois ele vai lá e derruba um pedaço do telhado. Você Achei me muito bom. contou aí, antes da gente começar a entrevista, que você também tinha uma outra mulher que meio que pegou no pé quando você chegou para descarregar. E isso das mulheres eu sofro, não são todas, né? Mas tem algumas que são bem preconceituosas, né? Elas são ciumentas, será? Não sei se é esse nível, mas Invejosas, talvez? talvez, porque às vezes elas gostariam de estar lá, mas não têm a coragem de ir, né? Porque é um passo muito grande que você tem que dar, é uma virada na tua rotina totalmente. Então eu cheguei nesse lugar para descarregar e eu sempre sou simpática, quem me conhece sabe que eu chego sorrindo e tal. Cheguei sorrindo, dei bom dia pra menina e ela olhou com uma cara azeda e falou assim pra mim: você não precisa se achar, você não é a primeira mulher que vem aqui. Aí eu falei assim: moça, eu só te dei bom dia. E entreguei a nota e saí, né? Aí ela me deixou de chá o dia inteiro, fui descarregar um pouquinho antes deles ir embora. É uma biscata mesmo. Viu? Me diz uma coisa. Você faz ideia quantas mulheres tem de caminhoneira no Brasil? Faz uma Olha, ideia assim por alto? na verdade, assim, eu mesma, tô dois Você anos e encontra muito? meio, encontrei 2 mulheres até hoje. Mas talvez assim, na minha profissão, que nem tipo, vamos supor, no meu tipo de caminhão, eu sou do graneleiro. Então, no graneleiro, talvez por abaixar a tampa, abrir lona, talvez tenha menos Menos mulheres. mulheres. Aí, mas no Sider, que daí já são rotas diferentes, já nas estradas, assim, tu vê, né? Mas assim, que tava no mesmo pátio, que descarregou junto comigo, foi 2 mulheres até agora. Como se classificam os caminhões? LS, SAID, sei lá o quê. Me conta como é que se classifica os caminhões. Tem a LS Graneleiro, que é essas igual a minha que abaixa as tampas. Tem no caçamba e tem os Siders. Os Siders, então, as lonas são lateral. Você só empurra e puxa elas. Não tem todo aquele serviço de pegar a taquara e tá erguendo e tal. E tem muitas mulheres que eu vejo no TikTok também que estão em câmera fria. Então, você só vai abrir as 2 portas lá de trás e faz o carregamento, tudo certo, né? Aí já é E uma tem profissão tem mais... mulher, tem também como é que é? Romeu e Julieta lá, que eles chamavam, e Sim, o bitrem. Qual a bitrem. diferença de Romeu e Julieta e bitrem? Na verdade, é a quantia que você carrega, né? O peso, que nem agora tá entrando muito no mercado a quarto eixo. A quarto eixo, elas são 7 eixos, é a mesma quantia de eixo do bitrem, só que ela carrega mais toneladas. Por exemplo, o bitrem ele vai carregar no máximo até 37 toneladas. E na quarto eixo, então, depende do cavalo, você já pode carregar 40 a 42 toneladas, Os, com os cami mesmos 7 eixos. os caminhões são bastante modernos hoje em dia, São. né? A maioria é automático, né? O teu também é? O meu, graças a Deus, é automática. Então, precisar ficar fazendo marcha não é fácil. É, Daí porque você ia ir pro cepo mesmo, né? exato, porque você pega cada, assim, top que, às vezes, se tu errar uma marcha, até quero deixar aqui pra galerinha que tá na estrada, gente, se tá na subida, não fica muito perto do caminhão carregado, porque pode acontecer, que nem até no automático mesmo, de escapar uma marcha, alguma coisa assim, e o caminhão ter que voltar, e vocês estão muito perto, aí não tem como segurar um caminhão carregado, gente. Então, aí vai um alerta já para vocês ficar ciente, dar aquele espacinho maior e tal, né? Tá certo, tá certo. Também dá umas dicas, né? Isso. Vamos mostrar aqui os TikTok da Penélope. Olha aí, que bonito. Olha aqui, toda charmosa, de boninho, parece aquelas motoristas de Fórmula Truque. Tem uma lá que caminha na Fórmula Truque. Aqui, será que eu tô com a fonte de mídia aberta de novo? Cadê? Vamos tirar isso aí. Tirar isso aqui agora, voltar para nós aqui. Parece que tava a fonte de mídia de novo, mas qualquer coisa eu edito daí. Se precisar tirar a música, porque senão como é que é? Comprometer a nossa live que cai, né? Com música, ela pode cair. Ela tá querendo, ela faz. Vamos tirar isso aqui também. Tirei, agora tá mostrando você aqui.
Parece uma modelo, né? Obrigada. Tá fazendo charme aí para os seus seguidores do TikTok. Então tá. Quero agradecer bastante a Rose. Repito aqui aqui é o TikTok dela, para você achar lá, Roseni Thomas 688. Obrigado por atender o nosso convite e vir aqui falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história. E parabéns pelo seu trabalho, porque no Brasil, não sei se eu já falei, eu acho que esqueci de falar, são 176 mulheres que já são habilitadas para dirigir caminhão. Mais de 150 mil já estão na estrada. Então é um caminho que as mulheres estão abrindo, a conquista rumo à igualdade que tanto se quer, né? Essa coisa de gênero, mulher, homem, está cada vez mais fora de moda você fazer classificação. As mulheres estão ocupando os espaços que lhes são merecidos e você é uma delas. Parabéns. Nossa, obrigada. Eu não sabia que tinha tantos. Parabéns, mulherada. Isso aí, vamos lá. Eu quero agradecer a todos, aos meus novos seguidores que estão vindo aí no TikTok. Gente, é isso aí. Então, vamos embora, vamos pra luta e é o que tem pra hoje. Portanto, obrigado mais uma vez. A Penélope pela entrevista que você deu para nós aqui. Antes de terminar a live, eu tenho ainda um alô especial, quero fazer uma referência, aliás, muito especial, empresas que são parceiras aqui da gente, que é a Hotlife, Transilva Transportes, KDM Internet, Plano de Assistência Familiar, Comfort Vida, Funerária Santa Helena, também restaurante Cavalli, hoje tem dobradinha, sábado tem dobradinha. Domingo não funciona, segunda por ser feriado, dia 21 de abril também não funciona. Barbearia do Juninho, agenda pelo WhatsApp 98808 7829. Oficina do Relógio 3268 E1. Opa, continua repetindo aqui? Vamos tirar, Vamos tirar a mídia aqui. Ó, deu o mesmo BO, né? Vamos ver se vai parar agora aqui no final da live. Eu acho que esqueci de apertar um botãozinho aqui. Vamos ver. Som, caixa som. Vamos ver. Tá demorando para chegar por causa do delay aqui para mim ter uma. Vamos ver. Parou. Eu tinha esquecido. Obrigado, mais uma vez. Então, eu vou repetir as empresas porque ficou aquele som meio mascado aí, né? Hotlife, Transilva Transporte, KDM Internet, Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, Anexo Funerária Santa Helena e ainda Restaurante Cavalli, Farmácia Real, Barbearia do Juninho e Oficina do Relógio. Em função de uma... Agora são 11 horas mais 10 minutos. Estamos ao vivo aqui. Quero mandar um alô especial para o Júnior Marasquim, que está acompanhando. Elci Eggers, também a Nair Silvestre. Obrigado por acompanhar aqui a nossa live. Estamos ao vivo aqui através do Correio do Lago, Facebook Correio do Lago. E você que está acompanhando qualquer momento aí, obrigado pela grande audiência. Compartilhe a nossa live. Durante essa semana, eu escrevi um artigo que foi publicado no Fonte Extra e também no Correio do Lago, né? Um artigo a respeito aí de questões políticas e tal, causou bastante rebuliço, né? E eu achei interessante, eu vou repassar para vocês agora aqui, tá aí um pedaço, né? De uma mensagem que foi enviada para outra pessoa a respeito do que eu tinha escrito, que fala a verdade, significa ser profeta do caos, então? Quem é Helder Boff? A pessoa perguntando, né? Funcionário da prefeitura ou do Correio do Lago? Gostaria de dizer para o Silva Arthur que eu não sou funcionário nem da prefeitura, nem do Correio do Lago. O Correio do Lago aqui tem uma parceria, que é uma parceria... se paga através das empresas, né, que anunciam, né? Não tem uma relação de trabalho com o Correio do Lago, simplesmente uma parceria que vem desde o começo que o Correio do Lago existe, 20 anos, né? Então,
eu não sou funcionário do Correio do Lago. Tenho sim parceria que faça live uma vez por semana aqui. Não sou funcionário da prefeitura, fui até dezembro assessor de imprensa, com muito orgulho, aliás, né? Fui assessor de imprensa da administração do prefeito Zado, que fez uma administração fantástica junto com o vice-prefeito Dinho, né? Estive na campanha política, daí peguei licença naquela ocasião ali e defendi a administração e continuo acreditando muito no que o Dinho pode fazer. E por isso que eu resolvi escrever um artigo para não deixar as pessoas ficar falando sozinha a respeito do que consideram, parece que tudo se resume a mazelas na administração. Não deixar nem o prefeito chegar 3 meses de governo, as coisas que têm que ser feitas, mas tudo ao seu tempo, coisas que deveria ter sido feito há muito tempo, que vários outros gestores, inclusive, que às vezes fomentam a crítica hoje, tiveram oportunidade e não fizeram, né? Então, a população, na minha postagem, deu pelo menos umas 400 curtidas, todas positivas, mas tem as negativas e tem direito de criticar. O Silva Arthur, por exemplo, aí, né, pediu se eu era funcionário da prefeitura ou do Correio do Lago, aquele jornal da cidade independente que todos conhecemos, ou o Helder Boff tem 2 empregos. Eu já disse, não tenho nenhum e nem outro emprego, né, nem no jornal e nem na prefeitura. Ir contra o povo que quer a verdade sobre os fatos desta cidade? Não, acho que a verdade precisa ser dita e os problemas têm que ser resolvidos. Mas uma concentração nisso, para fazer de conta que está tudo errado no município, isso vocês não vão ficar falando sozinhos, pode ter certeza absoluta. Por que ele não fala sobre os privilegiados da lista das casas? Se você, qualquer cidadão que se sentir deixado de lado, ou que tiver qualquer tipo de problema em relação a isso, tem os meios legais para buscar, né? Isso é uma coisa nítida e clara, né? Por que ele, tão comunicativo, o profeta do bem, não fala sobre o que o povo está passando em São Roque da Serra? Vou falar. Durante a próxima semana, vou escrever um artigo e, se precisar, um vídeo sobre a questão São Roque da Serra. Pode ter certeza. E tem audiência? Temos audiência, sim. Além de toda a audiência dada no site Fonte Extra, no Facebook particular do Fonte Extra, toda a audiência do Correio do Lago, né? Fora a audiência do Facebook, a audiência do jornal é inimaginável para um site do interior do nosso Brasil, como é o Correio do Lago, e como começa a alcançar sucesso também o site Fonte Extra de Comunicação. Então, seu Silva Arthur, inclusive eu lhe convido, se você existir, eu lhe convido para participar da live aqui conosco no próximo sábado. Alô, Silva Arthur. Alguém de Santa Helena conhece essa pessoa? Quem é o Silva Arthur? Tem que ver pelas amizades dele ali para ver se essas pessoas convençam, aliás, ele para vir aqui na live e discutir, debater a respeito desses assuntos. Tudo merece o contraditório, né? Tudo pode ter os dois lados, né? Então, por isso, eu reforço o convite. Alô, Silva Arthur, apareça por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.